Graça e paz, queridos, é com muita alegria que nós estamos dando início ao nosso 61º podcast para a glória de Deus. E todas as segundas-feiras, a partir das 19 horas, nós estamos chegando e entrando na sua companhia. Sejam todos muito bem-vindos e eu quero que você também seja um instrumento de Deus para compartilhar nesse exato momento esse podcast. E como sempre eu tenho dito aqui no nosso estúdio, eu tenho procurado pessoas com testemunho de vida, com uma fé transformadora, para levar até vocês vida, esperança e muita fé. E hoje eu tenho aqui uma pessoa muito especial, um amigo que eu conquistei, que eu ganhei na montanha. Junto comigo hoje está o meu grande amigo Tiago Fernando de Barros. Ele tem 41 anos, ele é casado com Adriana Barros, padrasto do Gustavo. Ele é formado e tem pós-graduação em gestão estratégica de negócios, formado também em engenharia de controle de automação, teólogo, e atualmente ele também tem uma agência de viagens e atua como agente de viagens e, ainda mais, ele trabalha com gestão profissional de milhas aéreas e consultoria nessa área. Olha que currículo maravilhoso. E acima de tudo isso, ele é um grande homem de Deus e um filho abençoado de Deus. Tiago, seja muito bem-vindo. Que honra ter você aqui e que Deus te abençoe. Obrigado, pastor. Agradeço aí pelo convite, né? Agradecer aí pela confiança, agradecer a Deus aí por essa oportunidade de a gente poder aqui estar compartilhando um pouco do que o Senhor fez nas nossas vidas. Amém, Tiago. É uma honra. Eu tive o prazer de conhecer você aqui na nossa igreja, numa formatura de legendários. Até então não te conhecia. E você foi um dos homens que pegou a oportunidade, testemunhou no altar. E quando você subiu ali, eu observei, né? E rapaz, que voz linda desse homem, com uma presença muito forte de Deus na sua vida. Então pode ter certeza que o Espírito de Deus te trouxe aqui para que através de você, vidas venham ser alcançadas. Você é um testemunho vivo da manifestação e da bondade de Deus, daquilo que Ele pode fazer na vida de um homem. Então aqui você está totalmente em casa. Amém. Obrigado. E nós vamos começar sem perder o tempo. Depois eu quero falar do seu livro. Mas eu quero começar fazendo uma pergunta para todos saberem. Quem é o Tiago? Essa pergunta é uma pergunta ampla, né? Se a gente for ficar aqui, a gente tem várias respostas. E eu vejo da seguinte forma. Se o senhor fizesse essa pergunta para mim, sei lá, 30 anos atrás, eu te daria uma resposta. Há 20 eu te daria outra. E há 12 anos eu te daria uma outra resposta. Mas certo é que existe esse Tiago aí, né? O filho de Deus, casado com a Adriana, padrasto do Gustavo, né? Com esse currículo aí que o senhor comentou. Mas que aqui dentro existe aquele garotinho que sempre teve um coração voltado para Deus, que queima no Senhor e que muitas das vezes se prejudicava até para ajudar o próximo, né? Esse garoto é que continua aqui dentro, só que agora já com os cabelos brancos, né? E com muitas experiências adquiridas nessa jornada, que o Senhor me deu a oportunidade, né, de viver e de estar aqui um pouco hoje compartilhando com vocês, né? Apesar de tudo que o senhor já comentou, me apresentou aqui, né, sobre histórico de família, de profissional. O Tiago, ele vive hoje, né? Se ele está vivo hoje é para a glória do Senhor Jesus, é para que a gente possa levar o reino à vida daquelas pessoas que precisam de Jesus, que necessitam do reino, como a gente estava mencionando no livro, né? Quem é meu pai? Esse é um tema muito profundo, né? E é algo que marca muito a minha vida. E existe um Tiago antes e depois do Quem é meu pai, não necessariamente desse livro, que relata uma pequena parte, né, dessa história, mas foi o tempo que o Tiago vivia sem o pai terreno e sem o pai celestial. E quando o Tiago encontra o pai celestial, ele consegue enxergar o pai terreno. Isso se faz uma história linda e a gente
vai discorrer aqui hoje sobre isso, e eu creio que você que está nos assistindo aí possa ser edificado com o que Deus fez na minha vida. E se Ele fez na minha, Ele pode fazer na sua também. Ô Thiago, eu fico aqui arrepiado e emocionado de ver você falar do Pai do Céu e do Pai da Terra, que é um assunto que a gente aborda muito na igreja, sobre paternidade. E esse Thiago hoje de 41 anos, com a barba um pouco grisalha, com a voz de trovão, eu posso denominar que esse homem foi um grande vencedor, um homem que perseverou, automaticamente teve os seus momentos de vales, os seus momentos de dificuldades, e você escreveu um livro sobre paternidade. Vamos discorrer um pouquinho sobre paternidade, o que te levou a escrever esse livro, e depois nós vamos falar um pouquinho também sobre as suas caminhadas, né, fora da presença de Deus. Mas o que levou esse homem a escrever um livro sobre paternidade? Ótimo, excelente pergunta, pastor. Vamos lá só para contextualizar um pouco. Você está em casa, Thiago. Ótimo. Nosso podcast hoje é seu. É nosso. Eu sou filho único, né, do seu Jesus Fernandes, da dona Elisa. Esqueci de mencioná-los aqui, claro. Pode mandar um beijo para eles aí. Beijo, amo vocês, tá? Em breve a gente tá aí para comer aquele churrasco. E aí, eu cresci num lar onde o meu pai, terreno, ele se preocupava muito em prover dentro do lar, em prover dentro de casa. Essa era a maior preocupação que ele tinha. E esse pai, ele era ausente como pai, de amor, de carinho, de afeto, né, de beijo. Eu até brinco que eu não recordo de ter ganhado um beijo do meu pai. E foi na montanha que eu ganhei um beijo, né, de um senhor, não sei quem que foi. E aquele dia para mim foi muito impactante, né, que ele simbolizou ali o meu pai. Meu pai é vivo, minha mãe também, graças a Deus. Mas, retornando ao assunto, a ausência do meu pai, ele era um pai, eu era órfão de um pai vivo. Então, o que precisava de colocar dentro de casa, alimento, sustento, ele provia. Um homem trabalhador, um homem íntegro, honesto, me ensinou o valor e o caráter que eu tenho hoje, inegociável. Eu aprendi com meu pai. Só que uma criança, ela não entende isso. Uma criança, ela quer ser criança e quer o carinho ali daquela pessoa que ela tanto admira, que ela tanto ama. E os valores, eles começaram a ser invertidos. E o meu pai, ele teve uma criação também muito dura. E muitas frustrações que ele teve, ele repassou essa frustração para mim. Hoje eu entendo isso. Mas, até então, como criança, não tinha essa condição de entender isso. Estrutura, né? Maturidade para isso. Exato, maturidade para a gente compreender isso. E isso foi gerando várias lacunas, né? É igual aquela bucha que a gente lava a vasilha lá, ela vai ficando velha, vai começando dando buraco, né? E esses buracos começaram a gerar feridas. Meu pai era muito novo, ele precisou de ir para fora do estado, né, de Minas. Eu sou mineiro também, nasci em Minas. E ele precisou de prover, ele precisou de trabalhar numa outra empresa. Então ele ficou muito fora há muito tempo. E todas as vezes que ele voltava, ao invés de eu receber carinho, eu recebia maus tratos, agressões. Então, eu não estou aqui para envergonhar meu pai, tá, gente? Estou aqui para edificar a sua vida, que talvez você, pai, tá passando por esse momento hoje e faz isso com o seu filho. Então, é para você repensar a sua criação e poder ter a ciência do estrago que você está fazendo na vida do seu filho, se você está fazendo isso. Então, nessa situação, isso foi martirizando ali o Thiago. E aquele pai que ele tanto admirava começou a ser um inimigo, né? E eu comecei a me afastar do meu pai terreno. Cresci num lar religioso, né?
um lar onde que se proclamava um Deus, um Jesus, mas que com as atitudes ali ele não era presente, né? Não cresci num lar cristão, protestante, evangélico, vamos dizer assim, né? E nesse lar a gente tinha um amor ali de mãe, né? O pai, às vezes, com o que tinha de tempo, tentava dar esse amor, mas o maior tempo era com violência, agressão física e verbal. Então, esse meu relato, essa vivência, a palavra fugiu, essa vivência minha me motivou a colocar algumas linhas aí nesse livro que é coproduzido. Em breve, se Deus quiser, vamos ter um livro solo aí para compartilhar toda essa jornada, para que Deus possa edificar aí a fé de vocês que estão vendo também esse podcast. E a nossa, né? Porque claro, quando a gente está escrevendo ali, e Deus vai acrescentando a fé, trazendo coisas novas, coisas que você nem lembrava, que está ali no subconsciente. Então, essa foi alguma das minhas motivações. O mau relacionamento que eu tive com meu pai, de criança, adolescente, até alguns anos atrás, para o relacionamento com meu pai que eu tenho hoje. Mas, para isso acontecer, houve um processo. É como a gente construir aqui esse ambiente onde que a gente está, né? É um processo. A gente não começa já fazendo o telhado, batendo a laje, então existe ali toda a tubulação que tem que ser feita, né? Enfim, não sou especialista nisso, mas existe uma estrutura a ser feita. E muitas das vezes o Senhor permite que nós passamos por diversas situações para entrar nisso que o Senhor comentou, né? Gerar em nós uma fé, gerar em nós uma perseverança, né? Gerar em nós persistência. E, consequentemente, isso nos forja a ser pessoas melhores. Falando nessa palavra forja, por alguns anos eu tive a oportunidade de trabalhar numa multinacional e era uma forjaria. E lá, quando você fala essa palavra forja, você tem a matéria bruta, que tem esse aço que você compra aí na siderurgia, e você leva para dentro dessa indústria. Lá esse aço ele é tratado, ele passa dentro de um forno. E quando ele passa dentro de um forno, esse aço que aparentemente parece ser irretocável, ele chega numa prensa e ele é moldado de acordo com que a matriz ali da prensa. Eu quero ter uma matriz de copo, então eu vou ter lá uma matriz igual esse copo, que quando essa matriz fechar, aquele aço que está ali dentro vai formar esse copo. E esse copo somos nós na mão do Senhor. O Senhor, ele é essa prensa que usa ali, né, o molde para fazer o formato em nós que ele deseja. Certa vez eu escutei alguém falando sobre isso, que todo ser humano tem um vazio dentro de si e que esse vazio ele é preenchido só pela cruz de Cristo. Só Jesus que nos preenche esse vazio. E no decorrer da minha jornada eu consegui detectar isso como uma grande verdade, e eu sou prova viva disso, que isso é muito verdade. Então, isso foi algo que me motivou a estar escrevendo esse livro. Outra coisa, Tiago, coisa linda que você está dizendo aqui, e nós entendemos perfeitamente que hora nenhuma você está expondo o seu pai, muito pelo contrário, você está aqui honrando o seu pai. Amém. E nessa fase de infância, pré-adolescência, adolescência e juventude, eu não sei se você passou pela situação que eu vou lhe perguntar, mas eu atendo muitas pessoas que também passaram. Existiam muitas dúvidas e porquês na sua mente? Existia, muitas coisas. Eu sempre, aparentemente, agora você pode imaginar que eu sou um garoto extrovertido. Muita gente fala, Thiago, você é extrovertido, você fala bem. Mas eu era um garoto muito tímido. Eu era muito oprimido com palavras. E essas palavras, elas infelizmente ainda têm algumas raízes. Nós estamos no processo de sempre melhoria contínua, né? E que essas palavras, como elas nos diminuíam, como você não é nada, você não presta, um idiota, um vagabundo, não vai dar em nada, isso vai ser um malandro. Você acredita naquilo porque você está recebendo essa palavra de alguém que é autoridade na sua vida. Pai, você é autoridade na vida do seu filho.
Não faça isso, trata ele com amor, com carinho. Fez algo de errado, chama ele para conversar, oriente-o de acordo com a palavra de Deus, porque você vai ter um filho excelente dentro de casa e não vai passar dor de cabeça com ele, como eu dei muita dor de cabeça para os meus pais. Não culpando eles, claro, de maneira alguma. Hoje eu entendo, pastor, fazendo um adendo aqui, que o que meu pai me deu foi o melhor que ele tinha, porque foi o que ele recebeu. Com certeza. Porque depois eu procurei saber quem foi meu avô. Então ele deu até muito mais do que ele podia. E aí, como eu não tinha esse pai presente, eu tinha muitas dúvidas. Teve coisas da vida, na grande maioria, que eu aprendi na marra, aprendi na rua. Um garoto de 12 anos, já bem crescidinho, vamos dizer assim, né? Com cabelos já debaixo do braço, com muitas dúvidas sobre relacionamento sexual. Você tem essas dúvidas como um garoto, né? Relação sobre namoro, relação sobre drogas, futuro, bebidas, que você às vezes vê um adulto, né, consumindo ali. São as curiosidades que vão chegando, né, Tiago, ao longo da idade da gente. Exato, as curiosidades que vão chegando. E por ter essa rejeição dentro de casa, eu não tinha essa liberdade de perguntar pro meu pai. Apesar dele sempre me falar isso. Qualquer coisa que você for fazer, me fala. Ele falava, meu pai sempre fumou. Aí ele falou, se um dia você for fumar, você me fala. Mas com essa rejeição era tão grande, né, eu não tinha nem liberdade de falar para ele, e muito menos vontade de falar para ele, que eu cresci um jovem totalmente revoltado com meu pai, pelas coisas que ele fez comigo, né, fazia ali com minha mãe. Então isso me machucou bastante, e consequentemente essas dúvidas a gente vai procurar na rua. E nós sabemos, Tiago, que uma das funções de um pai é a proteção. O pai é quem protege. Além das dúvidas, você tinha também insegurança nessa fase da sua vida, medo, isso também andava com você? Demais. E eu vejo, né, isso foi um reflexo na vida adulta, até a questão da ansiedade, né? Esse medo exacerbado, né, de quê? De que eu vou chegar em casa hoje, vou apanhar? Demorei a chegar em casa, vou apanhar? Como que vai ser? Como que vai ser? Isso começou a me gerar traumas, assim, terríveis, que na vida adulta eu tive que buscar ajuda profissional para tentar me libertar disso, né? Então, esse medo, ele é muito forte, porque você fica receoso até de entrar dentro de casa, né? Então, às vezes, estava brincando na rua, meu pai me chamava, se às vezes demorava um pouco, ou até mesmo na hora que ele me chamasse, eu falei, e agora? Como que vai ser? Será que eu vou sofrer alguma represália, mesmo eu indo no horário? Tem que chegar em casa. Lá em casa era assim, né? A gente que é um pouquinho mais antigo, eu creio que você pode ter vivido essa época também, né? Tem hora pra chegar em casa. Tem hora pra chegar em casa. Então, ele falava assim, hoje você sai, o horário é 10h30, 22h30. É 22h30, né? 31, nem 29, é 30. Chegasse antes, tá tudo certo. Então, às vezes, chegava um pouco mais tarde. Tava no futebol, chegou mais tarde. Saiu e perdeu o ônibus. Não teve carona, chegou mais tarde. E agora, como que vai ser? Então, esse medo, ele caminhou comigo muito tempo. Isso me gerou uma ansiedade horrível. Porque em todas as situações que me gerava esse gatilho do medo, eu me bloqueava, eu me travava, né? Por exemplo, nesse momento aqui agora que a gente está gravando um podcast, se esse medo, esse gatilho do medo ativasse em mim, eu não conseguiria nem estar gravando com vocês. Ia começar a gaguejar, ia começar a ficar nervoso, a tremer, né? E apesar de tremer, né? Isso foi algo até que
eu busquei a saber e a gente viu que na família existe esses casos de tremer desde criança. Tremo muito as mãos, né? E que posteriormente, claro, a gente detectou aí uma disfunçãozinha, mas que nada influencia o dia a dia. Mas respondendo a sua pergunta, esse medo, ele nos trava, nos paralisa a avançar. Só fazendo um adendo, certa vez eu estava fazendo um atendimento, né, uma terapia, e o profissional falou assim: Thiago, conversando com você, se você não tivesse esse trauma, não tivesse esse medo, ele até brincou, né? Citou um grande nome de uma pessoa que está em alta hoje aí, você sairia muito mais do que essa pessoa hoje. Porque você tem um potencial incrível. Só que esse medo, ele te paralisa ainda, ele te bloqueia ainda. Não gera uma autoconfiança. Então, isso é terrível, é um estrago. Thiago, e esse ambiente que você foi gerado, vivendo essas questões, você está colocando aqui muito claramente, te formou um adolescente frágil ou te levou a ser um adolescente rebelde? Os dois, pastor. Eu fiquei sendo um adolescente frágil porque eu não tive esse pai me apoiando e acreditando em mim para que eu me fortalecesse, né? E isso eu entendi depois de adulto, porque muitas lacunas que ficaram lá, eu comecei a aprender na vida adulta, na raça, vamos dizer assim, né? Na forjaria. Na forjaria, exato. Na forjaria, exato. E eu cresci um adolescente extremamente rebelde, muito rebelde. Desde muito novo eu já queria sair de casa, não saí de casa por causa da minha mãe, e até por essa fraqueza que eu tinha de nem acreditar em mim mesmo. Se meu pai não acredita em mim, como que eu vou acreditar em mim mesmo? Como eu vou me virar na rua sem eles, vamos dizer assim, né? Então eu não tinha nem essa noção de como me virar. Queria sair de casa, mas não tinha essa noção de me virar. Então eu era muito rebelde, né? Já pensei em algumas vezes em atentar contra a vida do meu pai, né? E tanto que isso era forte em mim. Então eu queria acabar com uma dor que estava dentro de mim, eliminando quem me causava a dor. Por exemplo, entrou um espinho na sua mão, você vai fazer o quê? Você vai tirar o espinho, claro, não é? Você quer eliminar ali aquele motivo, aquele incômodo. Então, essa foi a forma que eu imaginei que poderia ser a solução. Mas graças a Deus, que Deus foi misericordioso e essa não foi a solução. E com essa rebeldia, eu comecei, apesar do meu pai falar que eu nunca o respondi, graças a Deus, sempre o honrei nessa parte, eu sempre fui muito rebelde, sempre quis fazer tudo do meu jeito e eu sempre quis fazer as coisas da forma que eu achava que era correto. Mesmo meu pai me dando a instrução de vida, de como ele achava que as coisas deveriam funcionar, de como ia ser melhor para mim, eu, por ter esse bloqueio, essa trava, eu ignorava as palavras dele. É como se ele falasse comigo e nada era a mesma coisa. E queria viver a minha vida, queria viver as minhas experiências. Então, um garoto adolescente, pré-adolescente e um pouco da vida adulta, muito rebelde. Frágil, porém de uma natureza muito forte. Verdade. De definir aquilo que você queria do seu jeito. E isso aí levou o Thiago a um caminho pior. Ou seja, um caminho de drogadição. Quando você teve o primeiro contato e como que foi isso aí, Thiago? Vou tentar. Eu vou te explorar o máximo aqui, porque eu tenho certeza que esse podcast de hoje ele está sendo cura para muitas famílias. Nosso intuito, Jesus, Thiago, eu creio, é realmente esse. É as pessoas nos assistirem e através da sua vida, que eu estou aqui emocionado de ver o homem que você se tornou hoje. É as pessoas falarem assim: se teve jeito para o Thiago, tem jeito para o meu filho. Esse é o nosso intuito aqui. Então não precisa medir palavras. Eu sei que você é muito culto, muito inteligente, ponderado. Fique à vontade para você falar, porque você será cura.
Amém. E eu creio. E esse é o nosso intuito. E o intuito desse livro e do próximo, eu creio que vamos pegar pesado aí, para podermos saquear as trevas aí. Amém. E poder fazer com que esses homens, que hoje se dizem homens e que não são, que estão escravizados por essa porcaria, eles sejam também curados. E eu queria pontuar algumas coisas para você, pai. Você que tá aí na sua casa hoje e tá tomando aquela simples cervejinha. Não tem nada a ver, só uma, duas. Eu comecei com essa uma, duas dentro da casa do meu pai. Aproximadamente, pastor, eu creio que eu devia ter entre 7 e 8 anos de idade. Meu pai nunca foi de beber em boteco, ele até gosta de falar muito isso. Você nunca me viu beber em boteco. E realmente, no boteco ele só ia lá comprar o cigarro dele, na época. Mas o irmão do meu pai sempre bebeu muito. E eles eram próximos. E o meu pai, quando consumia algum álcool, consumia ali em casa ou às vezes num churrasco de firma. Era às vezes que eu vi meu pai bebendo ou ali no aniversário. E nesse dia eles estavam ali bebendo e eu, como criança inocente, eu lembro como se fosse hoje essa cena, né? Parece loucura isso, mas eu entendo o propósito de Deus de tudo isso. E eu simplesmente sentei do lado deles, eles conversando, eu peguei ali o primeiro copo de cerveja. Achei horrível, péssimo. Falei, meu Deus, como que bebe um negócio desse? Só que ali foi a porta de entrada pro mal na minha vida. É esse, pai. Essa é a porta de entrada para a sua vida. Talvez você está nos vendo aí hoje, está tentando se livrar do álcool ou de outras drogas que você entrou, mas o álcool é a porta de entrada para todas elas. E por muitas das vezes nessa minha caminhada, as pessoas me perguntavam, Thiago, você que já usou aí todas as substâncias que tinha no mercado na época, qual o pior delas? E eu falo sem medo de errar, o álcool. E ele é vendido em todas as esquinas. Eu não fui um viciado em cigarro, porque eu não gostei, mas eu tentei. Mas essa foi a porta de entrada na minha vida. O álcool, aproximadamente 8 anos de idade. E aí a gente vai crescendo com tudo isso que eu acabei de comentar com o senhor, com um pai ausente, com um pai que maltratava o filho dentro de casa e que esse filho ia buscar na rua o que o pai não dava a ele dentro de casa. E ele começa a achar, às vezes, amigos que receberam melhor ali do pai e da mãe e começa a suprir a necessidade do Thiago. E aí o Thiago sempre foi um atleta, sempre foi esportista, jogador de futebol, né? Tenho 3 campeonatos de futebol de salão. Comecei a correr com 16 anos de idade e sempre joguei bola. E era até um atleta razoável de bola. E as pessoas sempre me chamavam para estar jogando bola junto com eles. E eu sempre estava em meio de muitas pessoas. Da classe social mais alta e da classe social mais baixa. Vamos dizer, estava ali no meio do favelado e no meio do playboy. Desculpa aí a palavra, claro, mas é um português claro para que todos nosso que possam entender isso. E esse foi o Thiago. Eu cresci num bairro de classe média baixa, um bairro de casas populares, né? Eu nasci na região metropolitana de Belo Horizonte. E ali eu cresci a minha vida, criança, adolescência, de moleque jogar bola na rua, né? De estourar o dedão do pé. Infância boa esse tempo. Infância ótima, né? Jogar ali seu futebol na rua, dia todo. Queimada, pulava elástico com as meninas, peteca e fazia aquela diversão saudável, né? Saudável. Menino com menina ali e não tinha confusão, né? Era saudável. E nesse ambiente que eu vivi, eu conquistei pessoas. E numa época da minha vida, eu vi que a minha introversão estava me prejudicando. Eu comecei a desenvolver sozinho. Ouvia um, via outro, via um, via outro, e começava a espelhar nas pessoas da rua como eu queria ser. E isso começou a gerar um turbilhão de sentimentos na minha mente, né? Às vezes vi um rapaz ali bonito que estava saindo com uma menina que eu queria sair. Eu falei, poxa, eu tinha que ser aquele rapaz. Então
isso começou a gerar um mix de sentimento maluco na identidade do Tiago. E aí, com essa identidade retorcida, deformada, a palavra certa seria essa, o Tiago começou eu entro um pouco na palavra de Deus, que a palavra do Senhor diz que o povo se perde por falta de conhecimento, né? Oséias 4:6. 4:6, o Tiago, sem nenhum conhecimento da palavra, mesmo religioso, mesmo praticando todos os dogmas da religião que eu pertencia no momento, fazendo ali todos os rituais eucarísticos, né, que deveria ser feito, que uma criança deveria ser feita ali, mas ali dentro de mim sempre queimou Jesus. E eu, quando jovem, ganhei uma Bíblia. E essa Bíblia sempre andava comigo. E eu deixei ela para trás quando eu casei e vim para cá, se eu tenho uma ideia. E eu sempre li essa Bíblia. E eu via que existia um Jesus. Mas esse Jesus era muito diferente do que eles me ensinavam ali naquela doutrina. E aquela doutrina, ela me ensinava algo que não era o que eu lia na Bíblia. Mesmo com 12 anos de idade, eu já começava a ter esse conflito. Então, um jovem com identidade distorcida, que estava preso numa religiosidade que se pregava na família, que ninguém vivia, estava buscando várias respostas. E com isso, esse Tiago encontra as amizades da rua. Ali, aquele garoto que jogava futebol, ali aquele garoto que estava com o Tiago ali todos os dias, né? É um amigo da infância. E que certa vez conheceu ali uma substância diferente. Saiu para uma festinha. Ô Tiagão, vamos tomar uma aqui, eu tô tomando. Eu experimentei isso lá atrás. Vamos tomar uma. Horrível. Tomamos uma. Essa uma te deixa ali em estado de euforia. Você sai do seu estado, né, atual de consciência. De domínio próprio. É por isso que a palavra do Senhor fala sobre o escândalo da bebida, né, e menciona vários casos, né? E aí, essa porta de entrada começou com o álcool. Nas pequenas festas, os jovens começam a usar umas substâncias que é uma mistura de álcool, de clorofórmio, né, e colocam ali alguma essência e começam a inalar aquela substância, e essa substância te dá ali um ápice momentâneo de loucura. Então, com esse ápice, você quer só dosagens maiores. E é através dessa droga, que é barata, você consegue fazer ela aí, sei lá, com R$10. Hoje não sei se faz mais, mas creio que consiga fazer. Você tem a cola de sapateiro, que é usada para algumas coisas, mas as pessoas usavam para inalar. Então, às vezes você estava ali no meio de pessoas que estavam consumindo, você começava a consumir. Não tem nada a ver, né? Eu não sou viciado. A gente tem essa mania de falar, não sou viciado, né? Você não é viciado até quando você não se vê 100% livre disso. Porque se você é escravo disso, se você depende disso, você é viciado. Talvez você usa isso em quantidades menores, mas você é viciado. Eu preciso tomar 2 todo dia para ir para casa. Se eu não tomar uma, eu não durmo, né? A gente escuta muito isso, né? Tomar para relaxar. Tomar para relaxar, se eu sair de casa e não passar no boteco ali, não tomar uma, eu não consigo nem trabalhar. Então você é escravizado por isso, sabe por quê? Porque está te dominando. E se você for sem ela, você consegue trabalhar? Muitos vão falar, não consigo. Então você está escravo pelo álcool. E o álcool entrou na minha vida, entrou essa droga que eles conhecem como loló, né? Aí veio maconha, aí veio cocaína, veio êxtase, lança-perfume, LSD, crack e todas as drogas disponíveis. Até uma fórmula que hoje ela é até mais difundida, né? Porque misturaram muitas coisas nela. Algo que se mistura com bateria de carro, com um solvente, né? Tudo destrutivo. Então, tudo destrutivo, né? Um solvente forte aí, usado na indústria. Então, o pessoal usava aquilo, misturava numa garrafa e aquilo consumia. E aí, pastor, quando você entra nesse mundo, nada tá bom. Por quê? Isso é uma busca por excesso de dopamina. Você quer sempre viver no máximo. Então, aquela dosagem que você tomava, aquela uma que você tá tomando para dormir, essa uma já não tá te relaxando mais. Vai tomar 2, vai tomar 3.
você é apresentado essa 2, essa 3, você já conheceu algo mais potente, então você quer esse algo mais potente. E aí quando você assusta, você tá igual aquela areia movediça, né? Que quanto mais você mexe, quanto mais você quer sair, mais atolado você fica. E é uma situação, eu tenho dito, que é uma guerra injusta. Porque a maioria entra nela e não consegue vencer sozinho. É onde precisa de socorro, de ajuda. E como a pessoa está vivendo em alto nível de dopamina, geralmente ela não quer largar. Você chegou a usar quanto tipo de droga, Thiago? E por quantos anos? Quantos tipos? Pastor, se a gente for colocar isso daí, que a droga entrou na minha vida com 8 anos, então foram 20 anos, né? Foram 20 anos. Intensos. 20 anos nesse começo não tão intenso, porque eu até então não conhecia muitas coisas, estava conhecendo, né? Então menos intenso, mas eu creio que depois aí da adolescência o negócio começou a se intensificar. E o que eu queria fazer o paralelismo que eu era apaixonado por futebol. E eu parei, eu larguei o futebol. Eu tinha uma performance de correr muito rápido. Eu sempre joguei na defesa. E eu tinha muita facilidade de pegar sempre os atacantes que eram mais rápidos, né? Jogava ali de volante, zagueiro, né? Meio de campo, lateral, mas assim, o meu forte eu gostava de jogar na defesa. E isso era um ponto forte meu. E com o passar dos anos, isso eu vejo hoje, eu não consigo ter a mesma respiração, a mesma resistência que eu tinha naquela época. Então eu comecei a abandonar o que eu gostava. O que te fazia bem. O que me fazia bem, trocava o prazer da dopamina para o que fazia mal. Então, nesses 20 anos, pastor, eu não sei te quantificar a quantidade de drogas. Se a gente for colocar aqui o álcool, colocar o lança-perfume, o loló, a maconha, cocaína, lança-perfume, LSD, êxtase, crack. E essas misturas malucas que a gente fazia aí, sei lá, 10 tipos de droga, poderia ser isso. O que tinha na época a gente usava. Eu só não injetei porque um amigo falou assim, não, cara, não injeta porque você vai ficar muito doido, a onda é ruim. E nem quis experimentar o chá, né? Que até hoje existe aí, né? Que o pessoal toma esse chá de cogumelo. Hoje existe um tal de ayahuasca também aí, né? Porque eu tinha medo de não voltar. Porque existiam algumas histórias de algumas pessoas que moravam no bairro onde eu morava, e eu via esses caras deteriorando porque eles tomaram o chá e não voltaram mais. E eram pessoas super inteligentes. E como que ficou a convivência do Thiago nesse tempo com o pai e com a mãe? Nesse tempo, a minha convivência com o pai e com a mãe, ela era a mesma. Só que era um Thiago já rebelde, um filho frio, né? Um filho frio, com minha mãe até um pouco, às vezes mais de carinho ali, um abraço, um beijo, né? Mas com meu pai, frio 100%, né? E era um jovem que não gostava de dar nenhum tipo de satisfação, né? Para os pais, para onde estava indo. E as drogas eram um refúgio para mim, era um descanso para minha mente, pro medo que eu sentia, ele ir embora, pro vazio que existia, ele ia embora, né? E eu chegava em casa, mesmo com aquele medo no interior, mas já tipo zen, vai dar nada para mim, né? Se der é pouca coisa. Então a convivência ela era até tranquila, eu vejo. Por causa disso. Eles sabiam que você estava no uso? Não sabiam. Até então eles não sabiam, né, pastor, que eu estava no uso. Eu comecei a ser o serrote. Eu queria usar as drogas, mas eu não queria comprar para mim não precisar levar para dentro de casa para meus pais não pegarem as drogas. E aí eu tava ali com esses amigos e eles queriam estar comigo. Eu sempre fui uma pessoa agradável de estar. Nessa hora parece amigo de todos os lados. Brota. Porque os caras têm, então às vezes eles querem usar com alguém e talvez não tenha alguém que use com ele. Eles falam, o Thiago já usou uma vez, vou chamar ele. E aí você começa a frequentar ali junto com o cara esse ambiente. Até que um dia um cara falou comigo, cara, você usa pra caramba e você não clareia nada pra gente, a gíria do pessoal não traz nada pra gente, né? E eu falei, realmente, eles estão certos, eu tô fazendo algo que tá errado. E a partir daí eu
comecei a adquirir, a comprar a minha própria droga. E aí que foi, eu acho que foi até pior, porque quando eu só usava quando eu estava com aquelas pessoas, né? E a partir daí eu comecei a comprar a minha droga, né? Eu comecei a usar mais, porque aquilo eu tinha em minha mão, na minha posse, né? Eu sempre guardava ela dentro do carro, no mais esconderijo possível. Você trabalhava normalmente? Sempre trabalhei, sempre fui um cara de compromisso, que isso meu pai me ensinou, esse caráter, esse compromisso com as coisas, né? Já fui trabalhar várias vezes virado de balada, né? A gente tinha balada que a gente saía terça-feira de casa, 10 horas da noite, pra ir pra balada, começava meia-noite, tinha que trabalhar no outro dia, 6 horas da manhã. Então você ia virado, né, pra balada, pro trabalho, perdão, da balada, né, drogado até a tampa e alcoolizado, perigo de machucar ali, né? Comecei minha jornada de trabalho, só fazendo um parênteses aqui, né? Trabalhando num supermercado, e aí eu falei, cara, não tem como trabalhar sábado, domingo, isso não é pra mim, né? Saí desse mercado, depois fui trabalhar numa grande indústria de limpeza hoje, no Brasil hoje, se não for a maior, uma das maiores, né? E aí ali eu trabalhava com produção, nessa época estava muito intenso o uso, e é um perigo de machucar numa máquina, no equipamento daquele ali, cair numa máquina daquela, morrer, é uma falta de juízo terrível. Até que um belo dia, pastor, eu adquiri um carro e eu coloquei esse carro estava na casa dos meus pais, e nesse dia cedo, um rapaz que fornecia pra mim, né? Ele falou, cara, eu tô aqui na porta da sua casa, vem aqui pra você pegar o seu produto, né? No caso era uma maconha. E eu falei, eu não posso sair agora porque eu tô arrumando aqui, tô atrasado, deixa aí fora. E aí ele deixou numa árvore, eu peguei isso na árvore, e eu tava atrasado pra sair do trabalho. Falei, vou deixar aqui dentro do carro como eu sempre deixo. Só que o carro era novo e o esconderijo era diferente. Eu sempre tive os dois outros carros que eu tive, eles sempre tinham um esconderijo debaixo do banco, um assoalho ali, eu conseguia abrir isso. E esse carro não tinha, e eu escondi em outro lugar. Só que nesse dia eu falei com meu pai, falou, pai, se você estiver tranquilo hoje, leva o meu carro pra colocar um alarme. Eu pensei, poxa, o cara não vai mexer no banco traseiro pra colocar alarme é aqui na frente. E nesse dia, o cara precisou de ligar o alarme, não sei em que lá, na bomba de combustível para cortar o combustível do carro. Na hora que ele levanta o banco, cai ali a minha rapadura, né? E aí meu pai vê aquela situação e o cara ainda ali, depois ele me conta, né? Tentou esconder e meu pai pegou aquilo. E aí, enfim, nesse dia meu pai descobriu que eu estava usando droga. Ele suspeitava, né? Ele me perguntou e eu, sim, né? Falei para ele que usava. Minto isso, há umas semanas atrás, eu tava andando com os caras e um amigo dele me viu e falou assim, olha, fala com o Thiago pra parar de andar com esses caras, que esses caras são noiados, esses caras são maconheiros, esses caras usam drogas. E um belo dia meu pai me enquadrou, né, falou, Thiago, e aí, você tá usando droga? Eu falei, pai, eu uso sim. Até então foi um baque, foi um choque, mas o meu pai, ele não imaginava que eu levava droga pra casa. E eu não levava, eu sempre deixava no carro, mas o carro estava em casa, então a droga estava ali. E meu pai andava nesse carro, imagina só que loucura. Então, meu pai, nesse dia, eu acho que foi a primeira vez que eu vi meu pai chorar. Meu pai chorou esse dia. E aí, nesse dia, me tocou muito. E ele foi muito homem, ele me devolveu a droga, falou assim, a droga é sua, você comprou isso, eu creio, né? Com seu dinheiro, então ela é sua. Me falou várias verdades que eu precisava de ouvir. Peguei ali, saí, quebrei um pedaço, joguei na minha gaveta, falei, agora tá tranquilo, eu posso ter maconha dentro de casa. E saí com o pessoal que estava me esperando lá fora e fui pra onde a gente tinha que ir, fumando maconha ali, usando droga a noite inteira. Mas aquele dia, uma flecha bateu no meu coração, atravessou meu peito. Foi um dia marcante. Muito. E como que o Thiago começou a sair desse caminho? Você via esperança ou não? Foi um processo longo de 20 anos. Como que você começou a querer sair, Thiago? Na verdade, pastor, eu já tinha tentado sair antes. Eu já tinha ficado 6 meses sem usar. Mas eu não consegui sair sozinho. E eu tentei buscar na religiosidade onde eu frequentava ajuda. E eu não consegui nada auxílio, demais. Nada demais. E eu continuei a caminhada. E o tempo foi se passando, mas essa flecha que estava atravessada no meu peito, ela ia me corroendo.
porque eu não queria dar desgosto para meu pai. Não queria. Mas as doses estavam sendo cada vez maiores. E se eu chorar aqui, me perdoa que eu sou chorão. Fica à vontade. E chegou de um tempo de estar tão drogado que eu fui dormir na rua. E quando eu estava dormindo na rua esse dia, eu já estava praticamente há 24 horas acordado. E eu tinha ido para uma festa com um amigo. E eu estava muito bêbado, alcoolizado nessa festa. Eu dormi nessa festa. Eu acordei, já era de manhã cedo. A festa ainda estava acontecendo, mas tinha poucas pessoas. Aquela pessoa não estava comigo. Eu liguei para ela, ela não me atendeu. Eu estava aproximadamente uns 10, 12 quilômetros de casa. Eu falei, eu vi algumas pessoas que eu conheci. Eu falei, não vou pedir carona, tá todo mundo bêbado. Eu vou a pé. Vou refletindo na minha vida. E fui a pé. E nessa caminhada eu fui refletindo o que eu estava fazendo na minha vida. Até que eu cansei e dormi na rua. Estava muito cansado e deitei e dormi. E acordei já com o sol quente. E quando eu acordei, veio 2 pessoas de uma seita religiosa com uma Bíblia debaixo do braço, mas querendo falar de um Deus para mim. Como eu já li a Bíblia, eu sabia que ele era uma seita, mas eu entendi que Deus queria algo comigo. Mesmo que eles ali não estavam pregando a verdade de Cristo, e eu na minha ignorância já sabia porque eu li a palavra. Se você que está comigo aqui hoje não lê a palavra, se você é crente, se você é católico, espírita, não acredita em Deus, se você lê a palavra de Deus, isso vai ser o alimento para a sua vida, que vai te libertar de todas as coisas que você está vivendo hoje. Eu sou a prova viva desse livro, porque mesmo sem conhecimento, eu li esse livro e sabia identificar quando não era o Jesus da Bíblia que estava sendo apresentado para mim. Mas eu entendi, e eu falei, moço, eu creio em Deus, eu acredito em Deus da Bíblia, isso que o senhor está me falando aí, eu sei que é um chamado de Deus para mim, porque há 2 semanas atrás uma pessoa falou que Deus estava me chamando. E nessa religião que eu frequentava, essa religião ela tinha um braço meio pentecostal. E eu fui na casa de uma senhora que me apresentaram, e essa senhora começou a orar comigo. E aí um belo dia eu pedi àquela senhora oração, e ela falou, o que você quer que Deus faça na sua vida? Eu falei assim, olha, a única coisa que eu quero hoje é abandonar os vícios. Eu quero parar de usar drogas. Eu quero parar de ser escravo. Ela falou, você tem fé? Eu falei, tenho. Então nós vamos orar aqui com você. E a partir daquele momento, aquela mulher orou comigo ali. E eu creio que Jesus operou através da minha fé. Louvado seja Deus. Porque Jesus na Bíblia dá muitos testemunhos disso. Eu não sei se aquela mulher que tocou em Jesus era crente, se ela era católica, se ela era espírita, mas ela falou, se eu só tocar nas vestes dele, eu vou ser curado. Ela teve fé. Então, foi só um canal de Deus que ela usou, que Deus usou ali para estar orando comigo, para mim tirar aquela fé que eu tinha, aquele Jesus que eu conhecia desde criança, para fora, para ele operar. Eu falei, agora eu vou operar, vou te libertar, vou te tocar lá no fundo, que você não vai sentir mais falta disso. E aí, pastor, o tempo foi se passando e eu lembrei que quando eu era criança, inclusive ela tá aí nesse livro, um casal me levava para a igreja evangélica. E eu lembro, Deus me mostrou essa imagem há poucos anos atrás. Lá na igreja, numa salinha de criança, lembrei o nome do rapaz, o Eliakim, que queria brigar comigo na salinha de criança. Olha só como que é profundo as coisas de Deus. O Espírito de Deus te trouxe isso. Me trouxe isso, poderosa. Da mesma forma que ele me trouxe quando eu tomei aquele primeiro gole de cerveja ali na casa dos meus pais. E foi tremendo isso que Deus começou a me trazer essa revelação. E a partir daquele momento, aquele dia foi um 8 de outubro de 2011. Naquela noite, eu fumei o último baseado da minha vida. Glória a Deus. Na madrugada, já era dia 9. E quando eu cheguei em casa com aquela metade, a gente tinha um esconderijo lá de drogas na rua, né? Pra gente não levar os queimados pra dentro de casa. Os vizinhos ali compartilhavam daquilo. E ali eu deixei. E o resto das drogas que eu tinha na minha casa, eu deveria ter jogado fora, né? Até dei pros outros. Mas não tinha esse entendimento. E a partir daquele momento, as drogas ilícitas eu não usava mais. Mas aí
eu buscava ainda no álcool me tirar aquilo que estava dentro de mim, né? Eu buscava no álcool aquilo que ainda as drogas, aquela ausência de drogas, né? Comecei a fumar, né? Tentando... Coisa que você nunca havia feito. Que eu não fazia, né? Fazia de vez em quando, não gostava. Então comecei a fumar esporadicamente, mas foi algo que realmente não me mexeu. E Deus sempre me chamando. E eu comecei a me conectar com Deus na palavra. E Deus usou essa vida dessa mulher e falou comigo, olha, se você quer ser livre, então leia a palavra. E eu comecei a entrar na palavra. E Deus começa, parece que é uma loucura, né, pastor? Deus começa a mover o céu, ele fala, agora que você usou sua fé, você ficou livre dos ilícitos, o álcool vai ser pouca coisa para me tirar de você. E eu vou mandar pessoas. E aí na faculdade que eu fazia, né, vou acelerar aqui, o nosso tempo tá corrido, Deus começou a me mandar pessoas que também eram malucos e que se conheceram Jesus, que já conheciam Jesus, mas foram para o mundo, mas voltaram para a igreja. E eu comecei a fazer um grupo de estudo. E cheguei nesse grupo de estudos. Só tinha um cara doidinho, 2 caras, o dono da casa e o outro era crente. E na hora de estar ali, eles começavam a colocar louvores. Eu falei, que música é essa aí? Cara, esse aqui é um louvor que a gente escuta de Trapalha. Eu falei, não, as músicas que a gente escuta da igreja aqui, vou botar baixinho. E aquilo começava a me matar por dentro, aqueles louvores. E aí teve um dia que o pessoal foi embora, eu fiquei só com o dono da casa. E ele falou assim, você se importa só colocar um pouquinho mais de louvor? Eu falei, o que é isso? Ele falou, é fulano de tal. Ele falou assim, você se importa de gravar pra mim? E aquele cara gravou aquilo no pendrive e eu voltava escutando aquele pendrive. E aqueles louvores começaram a entrar dentro de mim, eu comecei a me alimentar daquilo. E na minha religião ainda, nada sem religião, mas eu comecei a alimentar do livro sagrado, da palavra de Deus. E aí eu comecei a ser cheio de Deus, eu falei, preciso mais disso. E nisso, nesse tempo, eu conheço a minha esposa, né? Eu venho uma vez na casa de um amigo em Patos de Minas, então saio de Belo Horizonte, 400 quilômetros para Patos de Minas. Eu vi minha esposa e falei, meu Deus, com essa mulher eu caso, eu tenho coragem. Foi mais ou menos assim, pastor, ela olhou pra mim, eu olhei pra ela e falei assim, eu pego, você tá doido. E aí, resultado, nós nos encontramos novamente e estávamos noivos. Adriana Barros é o nome dela. Viu e apaixonou. Apaixonei de cara. Ei, Adriana, que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Eita glória. Thiago. Beijo, meu bem. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. E a Adriana pega e ela já conhecia a palavra. Ela desde jovem ia para a igreja com a minha cunhada, mas a Adriana queria viver o mundo também. Só que ela viu uma oportunidade de ter um cara bacana, que eu sempre fui um cara do bem, sempre quis fazer o bem às pessoas. Amigo, né? Amigo, um cara prestativo pra bom relacionamento. Tudo. A pessoa até abusava de mim, sabe? Vendo essa pessoa que eu era. E eu sofria demais com isso, porque eu fazia tantas coisas e via aquela ingratidão. Isso vai gerando uma casca dentro de você, que você fala assim, não vou ajudar mais isso, né? Não vou ajudar mais ninguém, né? Mas, vamos voltar aqui pro caso. A Adriana pega um belo dia, tava pra me largar, depois que ela me falou isso, e minha cunhada liga pra ela e fala, olha, tem uma igreja em Belo Horizonte, que é muito conhecida, leva o Thiago lá, que eu sei que Deus vai fazer grandes coisas. E eu, de maneira alguma, sempre fugi de vários convites, várias pessoas sempre me chamavam, eu sempre tinha um trem pra fazer, mas era mentira, eu que não queria ir, não quero saber de sair de crente, nada. Se eu for crente, agora eu vou ter que largar minha cerveja. Já larguei tudo, Deus. Agora eu tô aqui com o Senhor. Queria dar desculpa pra Deus. Talvez você tá aí dentro da igreja, já frequenta a igreja há muitos anos, mas é escravo da cerveja. Talvez você é escravo do cigarro. Talvez você está escravo, sabe de quê? Da pornografia. Eu fui também escravo da pornografia, pastor. Eu fui escravo porque também é um vício. É um vício. Então, como eu falei, se a gente fosse ficar aqui, a gente tinha boas horas de prosa para falar de vícios. Então, eu fui escravo da pornografia. Eu fui escravo do adultério. É um vício terrível adulterar. Eu adulterei com 16 anos de idade. E antes de eu adulterar, eu falei com um amigo meu, eu falei assim, rapaz, eu não posso trair essa menina que eu tô com ela não, que ela tá confiando em mim, minha primeira namorada. Ele falou assim, rapaz, na primeira vez que você trair, nunca mais você para. E nunca mais eu parei. Eu traí todas as pessoas que eu tive relacionamento. Relacionamento, claro, de homem e mulher. De traição, de picaretagem, graças a Deus, nunca fiz. Posso honrado de falar isso. Porque meu pai me ensinou isso. Mas, por outro lado,
eu traí a confiança das mulheres que estavam comigo. Então talvez você está escravo disso, homem. Jesus pode te libertar. Eu sou a prova viva disso. E aí, a abençoada da Adriana me leva para a igreja, pastor. E eu, por alguns anos, as pessoas hoje, tem pastores que não acreditam nisso. E na época eu acho que foi os Incas e os Maias que falaram que o mundo acabaria em 2012. As pessoas falam que o mundo não acabou, eu falo que acabou para mim. Amém. A partir de 2 de novembro de 2012, dia de finados, né? É um feriado que existe aí no mundo, né? O Tiago foi sepultado, levantou as mãos aos céus e aceitou Jesus Cristo como o único Senhor e suficiente Salvador. O velho homem sepultado e o novo homem ressuscitou. Começa ali uma nova história. Por isso que eu te falei, se há 12 anos, né, se eu me perguntasse, caminhando para 13 anos, eu te falaria, era uma história. Outro, Tiago. Agora é uma outra história. E a partir disso, Jesus começou a escrever uma nova história. Não é um estalar de dedos, uma poeirinha mágica que você joga no chão e já vira outra coisa. Não, é um processo. E até hoje, eu vivo um processo de aprendizado, de ser um melhor homem, um melhor marido, melhor pai, melhor filho, melhor cidadão, melhor servo de Deus, melhor cristão, melhor pessoa, melhor homem. E esse foi um pouco da minha história. Através da Adriana, que foi esse canal de Deus, eu fui para Jesus. Ainda, pastor, por um mês depois, eu tentei ir num show de uma grande banda de rock famosa daquela época. Ia ter um show de despedida ali em Belo Horizonte. E para entrar naquele lugar foi uma luta terrível. Eu passei mal de quase desmaiar. E quando chegou na portaria eu não conseguia entrar no lugar. E a Adriana estava comigo. Não gostava, mas estava comigo. Eu já tinha aceitado Jesus. Eu fui lá fora, comprei uma água, entrei naquele lugar. Eu devo ter ficado ali dentro 8 a 10 minutos. E saí daquele lugar, falei, esse lugar não me pertence mais. Amém. Esse lugar que você tá aí não te pertence mais, meu querido. Se essa história tá falando com você, é porque Jesus tá te libertando aí, ó. Aleluia. Só falta você dar aquele passo de fé. Falta você tocar nas vestes dele pela fé, porque ele vai te libertar. E a partir disso, alguns dias depois, eu ingeri minha última cerveja, né? E o álcool também saiu da minha vida para a honra e glória do Senhor. E a partir disso, Deus começou uma nova história. Um novo Tiago. Relacionamento com o pai e mãe melhorou. A partir disso, pastor, comecei uma busca incessante para tentar perdoar o meu pai. O relacionamento com minha mãe sempre era bom. E foi uma batalha árdua. Confesso para o senhor que ano passado eu tive uma conversa com meu pai que eu nunca tive. Meu pai falou comigo assim, tem 20 anos que eu quero ter essa conversa com você. Nós não tínhamos tido até hoje. Mas, quando eu conhecia Jesus lá atrás, com pouco tempo, logo eu já me batizei, 9 meses depois. Não me batizei antes porque a Adriana queria batizar junto comigo. E nós nos batizamos junto. E eu queria entender se esse Jesus que me libertou, ele tinha essa capacidade também de me libertar com esse rancor, mágoa, ressentimento. E sim, eu busquei isso em Cristo. E o Senhor Jesus, ele conseguiu me libertar. Que eu lembro até hoje, eu cheguei em casa, meus pais estavam lá na sala. E eu falei que eu amava. E beijei minha mãe, e beijei meu pai. E meu pai falou, que é isso, gente? O que tá acontecendo? O que esse menino tá querendo? Brincou assim comigo. E a partir disso, eu liberei perdão pro meu pai. E até hoje, o meu pai me pede perdão. E eu falo pra ele, pai, esse Jesus já morreu lá na cruz. E para honra e glória do Senhor, para edificar o nome do Senhor, para edificar a sua vida, meu pai aceitou Jesus. Glória a Deus. Eu creio que foi em 2016 ou 2017 que ele desceu as águas. E hoje meu pai, que era o cara mais bruto, rústico e ignorante do planeta, serve ao Senhor também. Então toma posse dessa palavra que diz nas Escrituras Sagradas, eu e a minha casa
serviremos ao Senhor. Eu declaro, eu e minha casa servimos ao Senhor. Tiago, que maravilha. Fica aqui 5 horas te ouvindo. Ô, glória. 5 horas te ouvindo aqui, porque eu amo quem tem a força na expressão, quem expressa de verdade. Amém. E o nosso tempo está estourando aqui. Nós poderíamos marcar outro dia para você voltar, que nós temos mais história. Demais. Quero te convidar para vir trazer uma palavra para os sacerdotes da igreja. Nós vamos organizar isso aí. Amém. Na sua agenda, ver com o seu pastor, pedir a bênção a ele para você vir trazer uma palavra sobre paternidade para os pais dessa igreja, em nome de Jesus. E geralmente eu encerro esse podcast pedindo ao meu entrevistado que deixe um conselho para os nossos inscritos. Mas hoje eu vou fazer diferente. Deixo uma homenagem para o seu pai, para sua mãe e para sua esposa, porque eu acho que eles estão orgulhosos de você. Eu que te conheço tão recente, eu estou cheio de orgulho da sua história, da sua pessoa. Você é um homem de personalidade, um homem reto, firme, um exemplo. Também é um legendário. Nós poderíamos falar sobre isso depois. Sim. Mas deixa para eles uma palavra, que eu acredito que todo esse processo aí, diretamente e indiretamente, eles fazem parte. E hoje você tem a honra de ter um pai maravilhoso, uma mãe maravilhosa. E este aqui, ó, é o livro Quem é Meu Pai? Esse aqui é meu, tá? Tem a dedicatória dele aqui para mim. Mas quem queira adquirir esse livro, o Tiago pode deixar o contato dele aqui também. Claro. Ou aqui na igreja você pode nos procurar. E em breve nós queremos aqui o novo livro solo, onde você tem toda a oportunidade de contar a história e restaurar vidas. Amém. Deixa para seu pai, para sua mãe, para sua esposa, para o Gustavo, uma palavra que nós vamos encerrar o nosso podcast com esse momento tão especial. Momento especial. Obrigado, pastor. E quem quiser seguir a gente lá no Instagram, isso, Prosa de Cristão Oficial. A gente tá meio defasado lá com os conteúdos, mas vamos colocar alguns trechos desse podcast para edificar a sua vida lá. E agora o pastor me deixou emocionado, mas eu queria louvar o Senhor Jesus, né? Pela vida da minha esposa, pela vida do Gustavo, que é um filho para mim, né? Dizer que eu amo vocês imensamente. Às vezes eu não sei expressar tanto, né? Até o jeito, né, do Tiago de ser às vezes meio rude, meio grosso, né? De homem mesmo, não sou tão romântico, mas eu amo vocês demais e vocês são muito especiais para mim. Pai, mãe, eu queria louvar vocês, porque se hoje eu estou aqui podendo glorificar o nome de Jesus, é porque vocês um dia acreditaram em mim, vocês um dia confiaram em mim, me ensinaram os valores, os princípios, né, básicos, né, que hoje está tão difícil de se ensinar dentro de casa. Então, muito obrigado, amo vocês infinitamente, tá? Vocês são especiais para mim, falta palavras. E hoje, né, eu tenho uma nova família, que é Adriano, Gustavo, meus 4 cachorros, mas vocês são parte dessa família também, porque se o Tiago tá aqui hoje, é porque um dia teve alguém que cuidou do Tiago, teve um dia que alguém instruiu o Tiago, e para a honra e glória do Senhor Jesus, nós estamos aqui para glorificar o nome dele sempre em primeiro lugar e agradecer vocês por terem tido a paciência comigo e não terem me abandonado. Obrigado. Jesus abençoe todos vocês. Um beijo a todos. Como que é o nome do seu pai e de sua mãe? Meu pai chama Jesus Barros e minha mãe Elisa Barros. Seu Jesus e dona Elisa Barros. Parabéns pelo filho que vocês têm, pelo homem que vocês conseguiram formar. Eu acredito que é com muita alegria que vocês hoje estão vendo aqui esse jovem, porque o Tiago é muito jovem ainda, 41 anos, 40. Né? Não apresenta a idade que tem. Então, parabéns a vocês, que Deus vos abençoe, dê muitos anos de vida, muita saúde, muita paz, que vocês ainda possam ver muitos frutos na vida desse rapaz, desse grande homem de Deus que estava outrora destruído e que hoje é um teólogo, um empresário, um empreendedor, um filho de Deus. Tiago, que maravilha te ouvir, foi uma honra ter você aqui comigo, junto conosco, e nós vamos encerrar esse podcast recebendo de presente a sua oração. Amém. Você vai orar por nós, orar pelos nossos inscritos, por aqueles que nos assistem aqui, e com certeza vidas estão sendo transformadas. Amém. Glória a Deus.
E se você está aí na sua casa e você pode fechar os seus olhos, feche seus olhos. Se você não pode fechar os seus olhos, se conecte aqui nessa mensagem que Deus tem para a sua vida. Pai, é no nome do Senhor Jesus que eu venho te agradecer por essa oportunidade de estarmos aqui reunidos em Teu nome, Senhor, para glorificar e exaltar o Seu nome sempre, e que o Senhor possa, Deus, como o Senhor fez na minha vida, o Senhor possa estar fazendo agora, Senhor, na vida dessas pessoas, meu Deus, que estão agora nos ouvindo, nos vendo, que o Senhor possa entrar, meu Pai, com a providência do céu, que o Senhor possa trazer, meu Deus, a cura espiritual, a cura física, emocional. Deus, que o Senhor traga a libertação no nome do Senhor Jesus, que vidas sejam restauradas, que casamentos sejam restituídos, meu Pai, e que essas pessoas que vivem escravizadas por todo e qualquer tipo de vício, Pai, nós declaramos a bênção do Senhor Jesus sobre a vida delas, nós declaramos elas libertas, Senhor, nós declaramos as algemas, Senhor, partidas, Senhor, os laços cortados, em nome de Jesus. Meu Deus, que o Senhor venha abençoar cada inscrito desse canal, meu Pai, que se quem está vendo agora foi impactado com essa mensagem, sinta-se, Senhor, no dever de compartilhar a Tua palavra, sinta-se, Deus, impactado a se inscrever nesse canal, sinta impactado, Senhor, a curtir os conteúdos desse canal, e que esse canal, Senhor, seja sempre, Pai, sempre para a honra e para a glória e honra do Senhor, que o Senhor possa estar usando, Deus, poderosamente a vida das pessoas que aqui trabalham para esse podcast acontecer, que o Senhor possa estar usando a vida do pastor Lélio, a vida das pessoas, Deus, que aqui também estarão, né, para serem ministrados, serem entrevistados, que estarão também um dia guiando esse podcast, que o Teu Espírito, Pai, esteja na condução de todas as coisas, porque aonde há o Teu Espírito, ali há alegria, ali há paz, e que Teu Espírito encontre liberdade para agir em cada vida. Assim nós oramos e Te agradecemos no nome de Jesus. Amém. Amém. Tiago, muito obrigado. Deus te abençoe. Sinta-se na liberdade sempre de estar conosco aqui. Amém. Gratidão. Eu que agradeço. Queridos, encerramos aqui esse podcast fantástico. Estou emocionado e isso acrescenta muito a minha fé e também a sua fé. Igreja Fé e Milagres, Rua Ouro Preto 715, bairro Santo Antônio, Patos de Minas, Minas Gerais. Domingo, 19 horas, terças e quintas-feiras, 19h30, temos os nossos cultos, e também toda quarta-feira às 22 horas no Instagram nós temos uma breve palavra. Que Deus te abençoe e até a próxima, em nome de Jesus.